Bom, galera, continuando o nosso curso, agora a gente vai falar de garantia do básico para o paciente. Então a gente precisa garantir o básico, isso é importantíssimo. Vocês têm que colocar uma coisa na cabeça. Quem intuba um paciente na emergência não é laringoscopista, é um emergencista. Diferente de um laringoscopista, você não se especializa em laringoscopar o paciente. Isso é uma parte importantíssima e a gente vai se tornar também laringoscopista e vai treinar. Mais importante que isso é entender todo o contexto, seguir o ABCD e saber estabilizar e fazer um procedimento seguro ao paciente. Por isso o nome do curso é ASVA, tá? A abordagem segura das vias aéreas. Não é um curso para intubador, não é um curso para laringoscopia, não é um curso de laringoscopistas. Então, para isso, esse tema é muito importante. A gente precisa conhecer os conceitos básicos. Pensando nisso, a gente pensa assim, ó, a hipoxemia, ela é trágica, tá? A hipoxemia, ela é trágica. A hipoxemia, ela mata. Então, se a gente não souber abordar o paciente, pré-oxigenar e preparar ele, a gente pode induzir o paciente a um desfecho desnecessário e grave. Então, a hipoxemia grave, ela pode causar arritmias cardíacas, pode causar lesão cerebral irreversível, pode causar deterioração cardiovascular, bradicardia, hipotensão, choque, tá? O paciente pode agravar o choque já pré-existente, se ele já não tinha, ele vai evoluir para choque, para hipotensão e lesões cardiovasculares. O paciente já é um coronariopata, ele infarta nesse procedimento de hipoxemia grave, um infarto tipo 2, tá? Piora a acidose, se ele não está em acidose, ele entra em acidose, se ele já está, ele piora a acidose e, por último, evoluir para a parada cardiorrespiratória e morte. Então, hipoxemia é um assunto sério. Eu vejo, pelos meus 20 anos de experiência atuando aí na urgência e emergência, que esse assunto ele é deixado de lado, não se prepara e se considera um oxímetro como avaliação. Isso não está correto. Você precisa saber que é importante você pré-oxigenar e com técnicas adequadas. Vamos lá então. Como que eu faço para oferecer isso para o meu paciente? Então, como manter a oxigenação, a pré-oxigenação no paciente que eu vou entubar? Primeira coisa, oxigênio a alto fluxo. Você não pré-oxigena um paciente com baixo fluxo. Catéter de oxigênio, máscara de Venturi, não pré-oxigena o paciente. Você não vai pré-oxigenar um paciente com esses dispositivos. Tem que ser dispositivos de alto fluxo. Então, a gente está falando de máscara com reservatório de oxigênio e válvula unidirecional. No mínimo, isso para um paciente. Eu preciso de pelo menos 3 a 5 minutos, oferecendo 15 litros por minuto de oxigênio, para que eu possa deixar esse paciente com um grau de oxigenação importante para ele tolerar, tá, um momento de apneia durante a intubação. Tá? Ou eu posso usar, como eu falei lá atrás, no nosso ambu, né, o nosso balão com reservatório e máscara. Eu não tenho, Rodrigo, eu não tenho aqui no meu serviço uma máscara desse tipo. Não tem problema. Provavelmente você vai ter o quê? O ambu, né, o balão com máscara e reservatório. Esse dispositivo acoplado ao paciente com 15 litros já vai oferecer para esse paciente uma FO2 muito próxima de 100%. Então isso é uma forma, 3 a 5 minutos com esses dispositivos, tá? E de preferência o paciente como? Sentado ou com cabeceira elevada, tá? Então tem um trabalho aí que eu vou mostrar para vocês que mostrou, faz uma diferença enorme no paciente. Uma diferença muito grande, vocês precisam ficar atentos para isso. Bom, mas por que oxigenar? Tá? Eu preciso aumentar o tempo seguro de apneia. É um conceito que a gente usa na intubação num paciente na emergência. Eu preciso deixar esse paciente com mais segurança, tá? Nesse tempo de apneia. Esse tempo de apneia é importantíssimo. Eu, além de ser rápido no meu procedimento de intubação, a parte final, onde eu paralisei o paciente para ele parar de respirar, né, se eu for usar essa técnica, né, eu preciso ser o mais rápido possível e deixar ele preparado para isso. E existem duas formas básicas de pré-oxigenação, né? Ou eu pré-oxigeno o paciente para manter a boa oxigenação, ou se o paciente ainda já está com deterioração até do padrão respiratório, eu posso também dar, além de pré-oxigenar, dar suporte ventilatório. Não é para todo mundo que eu faço isso. Então é diferente. Oxigenar e pré-oxigenar não é ficar ambusando o paciente.
tá? Eu vou colocar a máscara, vou colocar o ambu e eu não aperto e não ventilo. Eu deixo lá com os 15 litros, ele vai inspirar e expirar com aquele oxigênio. Isso é pré-oxigenar. Mas em algumas situações eu preciso dar suporte também porque o paciente não ventila. Bom, então ofertar oxigênio ao mais próximo possível de 100%, de 3 a 5 minutos. Se o paciente estiver consciente, colaborativo, peço para ele inspirar profundamente 8 vezes, tá? Isso ajuda muito, né, a pré-oxigenar, aumentar a PO2 do paciente, para ele tolerar mais. E o paciente inconsciente ou com padrão ventilatório ruim, infelizmente eu vou ter que dar um suporte ventilatório, aumentando a chance de broncoaspiração, mas quando ela é inevitável eu tenho que oferecer, tá? Não é que está proibido ventilar o paciente, eu só vou deixar para situações em que o paciente entrar, por exemplo, em apneia ou em bradipneia ou insuficiência respiratória com padrão respiratório insuficiente. E de preferência o paciente sentado, tá? Sempre o paciente sentado. Aqui uma foto que foi publicada até pela Abramed, mostrando dispositivos de segurança se você vai dar suporte ventilatório ou vai pré-oxigenar um paciente com suspeita de Covid, por exemplo, usando um filtro EPA, tá? Aqui usando o filtro EPA, tá? Uma traqueia e um dispositivo de aspiração sistema fechado, se o paciente tiver secretivo. E aí existe o conceito da oxigenação apneica. O que é isso? Esse conceito é o seguinte: eu pré-oxigenei com máscara, né, com ambu, tudo certinho. Mas aí vai ter um momento que eu vou tirar esse material para fazer a técnica de intubação. Nesse material, alguns segundos, né, de preferência, né, 60 segundos no máximo, o paciente vai ficar em apneia. Nesse momento, existe um trabalho que mostrou que ao ofertar para esse paciente, tá, um catéter nasal de 5 a 15 litros, como está demonstrado aqui nessa foto, isso vai fazer um aumento da concentração de oxigênio. Como o oxigênio em maior concentração, mesmo no espaço morto, vai favorecer uma troca, né, mesmo que pequena, mas uma troca, uma concentração maior de oxigênio que vai favorecer esse paciente. E um estudo demonstrou que o tempo de saturação e de tolerância à apneia desse paciente que usou, ele modificou de 3,5 minutos, por exemplo, de tolerância com uma saturação acima de 95%, em relação aos pacientes que usaram o catéter e toleraram por 5,3 minutos. Então, quem não usou teve uma tolerância menor de tempo e uma dessaturação mais rápida do que quem usou. Então, isso é pelo conceito de fluxo de massa aventilatória, como eu expliquei para vocês. Então, tem algumas referências bibliográficas que eu vou deixar no final do curso, para vocês lerem esse material. É muito interessante e a gente vem utilizando em alguns casos de pacientes que dessaturam rápido, de pacientes com Covid, e é muito interessante os resultados. Casos mais críticos e vias aéreas difíceis, a gente pode considerar, tá, esse suporte. Lembrando que ainda no básico garantido, além da pré-oxigenação e da oxigenação, eu preciso manter o quê? Né? Estabilidade do sistema cardiovascular. Então, o paciente estiver chocado, né, eu preciso tratar a hipotensão, como eu já falei. Então, vamos expandir com cristalóide, fazer droga vasoativa, de preferência a noradrenalina, que é a droga de escolha, tá? E corrigir distúrbios graves como a acidose metabólica. Bom, em situações como o paciente, por exemplo, está agonizando ou o paciente está deteriorando muito rápido e não dá tempo de você fazer volume o suficiente, nem droga vasoativa o suficiente, como a noradrenalina, que tem que ser montada em bomba de infusão, você pode fazer o push dose. O que seria o push dose? Seria um conceito de você pegar uma dose de epinefrina e fazer de forma rápida, em bolos. Como que eu faço isso? Aqui está uma regrinha para vocês. Vocês podem gravar aí, podem pausar o vídeo, aí grava isso aí, tira uma foto e aí guarda isso aí e anota no seu celular. Tá no plantão lá, você precisa fazer, o que você faz? Um soro fisiológico, tá? 100 ml, um frasquinho de 100 ml. Você põe uma ampola de epinefrina, tá? Mistura isso, vira uma solução. Essa solução, você vai ter uma solução com 10 microgramas por ml. Tá? Essa dose aqui, você pode fazer um paciente de 10 a 20 microgramas em bolos. Então você vai fazer o quê? De 1 a 2 ml. Isso vai ter um efeito fugaz, em torno de 3 minutos. Então você vai fazer isso, é o suficiente para você preparar, para você estabilizar o paciente, para você usar seu sedativo se for necessário, e você preparar o paciente para a intubação sem que ele piore e deteriore. Tá? Então esse é um conceito que está na publicação
tá? Desses dois trabalhos que eu mostrei para vocês, tá? Naquele consenso do SAMS, né? Que foi publicado lá, é aquela equipe especialista de anestesistas do mundo inteiro, falando sobre intubação de paciente crítico, eles falam desse push dose, tá bom? Outro conceito também dentro do B garantido, do suporte básico, né, garantido do paciente, que é o B do ABCD, o B dentro, além da oxigenação, além da estabilização, a gente precisa o quê? Dar o posicionamento correto para o paciente. Esse posicionamento correto para o paciente, eu preciso fazer o quê? Eu preciso alinhar os eixos, então eu alinho os eixos. Quais são os eixos? O eixo oral, tá? O eixo faríngeo, tá? E o eixo traqueal. Se o paciente está numa posição que não é a posição do cheirador, o que acontece? Esses eixos estão quase a 90 graus. Eu preciso alinhar esses eixos para a posição do cheirador, que eu alinho os eixos para ficar com uma angulação muito próxima de 30 ou 0, e aí eu consigo deixar esse paciente com uma facilidade maior de visualização das cordas vocais quando eu faço a laringoscopia, tá? Então, aqui um procedimento esquemático mostrando isso. Então, é a posição. Como você faz isso, Rodrigo? Bom, são coxins. A gente vai usar coxins. Para alguns pacientes, o coxim vai ser onde? Na cabeça, na nuca. E aí fazer a extensão do paciente. E aí você ratifica e deixa esses eixos alinhados. Para outros pacientes, como pacientes obesos, por exemplo, você pode colocar coxins em vários lugares. Como que eu vou saber se eu estou numa boa posição? Aqui é um exemplo de um paciente obeso. Eu estou numa posição neutra, né, sem coxins, e estou numa posição neutra com coxins. Ó, como a medida, né, dessa região do externo com o meu aumento mostra quanto maior for essa distância, mais alinhados estão os eixos. Olha só como já aumenta a distância só colocando coxins. Agora, se eu pegar e fizer o seguinte, eu aumento mais alguns coxins, elevo mais a cabeceira desse paciente e agora eu consigo o quê? Aumentar ainda mais o ângulo. Olha só a diferença desse paciente para aquela posição desse mesmo paciente. Tá? Então isso, né, seja no paciente obeso ou seja num outro paciente, eu preciso saber e cada paciente vai ter uma posição mais adequada do seu coxim. Então não tem uma regra básica. A regra que mais se é difundida é o coxim embaixo da região occipital com a flexão, quer dizer, com a extensão da cabeça e a posição do cheirador. Mas para alguns pacientes não dá. Você precisa colocar o coxim em outra região do corpo. Bom, e por que eu falei que o paciente tem que ser pré-oxigenado e também intubado com a inclinação da cabeça mais alta? Então, ó, Tanner e a equipe que participou desse trabalho, foi publicado em 2017, tá? Uma avaliação do sucesso da primeira tentativa de intubação nos pacientes na posição decúbito dorsal e paciente com elevação da cabeceira. Então, a chance de sucesso foi muito maior, ó, em torno de 85%, quando a angulação foi de 45 graus, como está aqui. E foi muito menor, 65%, no paciente do grupo em posição supina. Então, referente à posição do paciente, primeiro, alinhar os eixos. Segundo, para alinhar os eixos, colocar coxins. Terceiro, o paciente tem que estar com a cabeceira mais elevada e mais inclinada possível. Olha a posição do médico que está intubando. Além de ser melhor para o paciente, pelo sucesso e também pelo grau de desoxigenação que o paciente vai ter, dessaturação e piora, né, do padrão de respiração, essa inclinação também ajuda na posição do colega. Olha só a diferença de um para o outro. Então lembrar que existe esse conceito de intubação com paciente com cabeceira elevada. A gente vê na prática diária que, na verdade, o que a gente vê é exatamente o contrário e não sei de onde saiu isso. Você verifica colegas ou profissionais que vão fazer a intubação no paciente e o paciente eles colocam praticamente quase em Trendelenburg, o paciente com os pés para cima e a cabeça para baixo. Não tem sentido lógico, nem sentido anatômico e muito menos fisiológico. Pelo contrário, né? Você aumenta o retorno venoso para essa região, você aumenta a congestão pulmonar, você aumenta a congestão na face, na traqueia, né? na hipofaringe, aumenta a chance de sangramento, piora a sua posição, sua postura, então não tem sentido isso.
Isso é usado para procedimentos como acesso venoso central para melhorar o retorno venoso. Para acesso de intubação não é indicado, é o contrário que a gente vê na prática aí, então a gente precisa corrigir essa prática equivocada. Lembrando então, nosso ABCD da intubação. Vamos lá. Analisa anatomia, fisiologia, contexto, toda a parte de preditores de via aérea difícil e dispositivos que eu preciso, tanto os básicos como todos os relacionados aos possíveis VAD, né, a via aérea difícil. Aí, feito isso, eu preparo o material, enquanto a minha equipe está preparando, eu estou preparando, eu vou para o básico garantido. Eu oxigênio o paciente na posição correta, com a oferta certa, estabilizo os sinais vitais, pressão, volume, tudo isso que eu já falei para vocês, posiciono de forma correta e agora eu já tenho em mãos o seguinte, eu posso criar meu plano. Como que eu vou entubar? Técnica convencional, nasotraqueal, via aérea retrógrada, vou entubar com sequência rápida de intubação, sequência demorada, qual é a minha estratégia? Então agora eu vou para o C. Criar os planos. Eu preciso de técnica, qual que é a técnica que eu vou escolher, a medicação, quais são as medicações mais indicadas e o plano de resgate. Então, isso faz com que eu convide vocês, né, para que a gente entre no próximo passo, tá? Na próxima sequência, que é qual é a melhor técnica, vamos começar por ela, de intubação. Bom, é um conceito, vocês vão ver isso, vão ver no próximo vídeo, mas vão ver em qualquer outro material, os emergencistas preferem o quê? A sequência rápida de intubação. Então, ela é, de longe, a mais escolhida. Então, dentre a sequência rápida de intubação, demorada, intubação acordada, assistido, nasotraqueal, né, imediata, retrógrada, todas as técnicas face a face, a sequência rápida é a mais indicada. Por quê? Eu explico para vocês. Porque é um conceito de intubação que sistematiza o atendimento e abordagem na via aérea de uma forma segura, completa e considerando que o paciente já está de estômago cheio. Você não sabe quando ele estava de jejum. E isso, o procedimento de intubar é mais rápido, você curariza, relaxa o paciente, faz um relaxante neuromuscular. Mas nem todos os pacientes podem ser beneficiados com essa técnica. Mas vou apresentar ela porque ela é a principal, tá? Consiste num processo de intubação do paciente que parte do conceito que ele não está em jejum. Então, é o que a gente tem nas emergências e é o próximo vídeo do nosso curso para dar continuidade. Sequência rápida de intubação.